faz o que a gente conhece como uma defesa, né? Ele vai fazer como se essa criança que teve o primeiro momento que fosse positiva, né, ela fosse um corpo estranho. É como basicamente a mãe tivesse ficado doente, mas não é isso, né? O problema todo é que ela não tem a glúten, mas o bebê teve, né? O primeiro bebê teve, né? O primeiro bebê foi positivo. Consequentemente, né, o corpo vai criar defesas para que, se existir de novo uma nova criança que tenha a glutina, ou seja, que seja do fator RH positivo, basicamente o corpo ele vai atacar essa criança. Ou seja, resumindo, né, uma mãe que seja fator RH negativo na primeira gestação não tem problema se ela tem um bebê positivo ou negativo, né? Mas se o filho dela for positivo e ela queira ter um segundo filho, se o segundo filho também for positivo, esse bebê ele pode ser atacado pelo organismo da mãe, porque o corpo vai entender que é algo de estranho ali, né? E aí é onde surgem, né, nas segundas gestações, se não, né, feito o procedimento que eu vou explicar, né, é onde surgem os abortos, é onde surgem as malformações, né, e aí por isso que a gente tem que se preocupar com essa mãe que seja negativa, né, e aí para que não aconteça isso, né, ou seja, para que o segundo bebê, se o primeiro for positivo e o segundo bebê vier e ela engravidou de uma segunda gestação, como eu posso dizer assim, salvar essa criança? Porque a gente não vai saber se é positivo ou negativo a segunda criança, só depois que nascer. O que eu vou fazer? Existe uma medicação chamada Rogan, né? Que é uma medicação injetável, né? Muitas das pessoas pensam que é uma vacina, mas não é, é uma medicação, né? Que serve exatamente para isso, para proteger a mãe que é negativa e produzir anticorpos contra o próprio filho dela. Ou seja, né? A mãe é negativa, nasceu o primeiro bebê que é positivo, ela vai, depois do nascimento desse bebê que confirmou que é negativo, vai se tomar a vacina, desculpa, a medicação Rogan, né, para que, se ela engravidar de novo, né, ou seja, ter um segundo bebê, não aconteça do corpo atacar esse segundo bebê, tá? Gente, só me dá um feedback. Conseguindo entender? Professor, uma dúvida. Sim. No caso, esse exame na hora do parto, em que é aplicado logo depois que nasce a criança, que é aplicada a medicação, ou já durante o... Então, o que acontece? A medicação, ela é feita depois que se sabe qual é o fator RH do feto, né? Que aí o feto, ele que se torna um recém-nascido, e aí vão colher o exame dele. Qual é o grupo sanguíneo e o fator RH dele. Descobriu que é positivo, aí vai fazer a medicação. Isso Entendi. tudo vai acontecer na maternidade, mas não vai ser dentro da sala de parto, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então vamos lá, gente. Então esse seria o primeiro exame. O nosso segundo exame, né, a gente vê com relação às hemoglobinas, né, e os hematócritos, né? A gente precisa também lembrar, né, sobre também a parte de anatomia, né? Vocês provavelmente devem ter visto lá em anatomia, na parte do sistema circulatório, né, que dentro das hemácias existem, né, as hemoglobinas. E basicamente, gente, as hemoglobinas, elas têm função. A hemoglobina também é um tipo de proteína, né, que está dentro das hemácias, e ela tem a função de carregar o ferro. Ou seja, qual é a função, né, da gente verificar
se a pessoa está com a hemoglobina dentro das referências, né? É para identificar se a pessoa tem anemia ou não, né? Essa é a grande função, né, de solicitar o exame de hemoglobina dentro dessa bateria de exames, né? A gente vai ver que eu botei para vocês os valores de referência, né? No caso da hemoglobina é de 11 a 16 e do hematrócito de 35 a 45. Mas o que acontece, gente? Essas referências que eu coloquei para vocês são para gestantes. Para um adulto comum muda, para uma criança muda. Então, assim, é importante vocês, por exemplo, fiz esse exame, né? Fez esse exame, né? Essa referência aqui não é, né, o indicado para ter como referência para esses tipos de pessoas. Isso aqui são para gestantes. E aí, para criança tem outro, para adulto, né, que não é grávido, e para homens são outros, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Mas o importante, né, de saber disso, né, a hemoglobina, no caso, então, é para ver com relação à questão da quantidade de ferro, né, e, consequentemente, para determinar se essa gestante ela está aqui, né? A referência é de 11 a 16, né? Ou seja, está abaixo de 11, essa mulher está com anemia, né? E aí o que acontece? Muito importante, né? Porque, por um exemplo, vocês não vão solicitar isso, né? A função, né, é do médico, do enfermeiro solicitar esse tipo de exame. Mas, normalmente, quem vai anotar, quem vai registrar na caderneta da gestante são vocês. E aí é importante já saber sobre isso. Por quê? Se eu estou dizendo que está abaixo de 11, eu sei que ela está com anemia, né? E aí, por exemplo, pode estar entre 9 a 11. Quando está entre 9 a 11, a gente vai considerar que ainda é uma anemia branda. Ou seja, a gente consegue estabilizar, né, voltar aos padrões normais, fazendo somente questões alimentares, mudando hábitos alimentares. Ou seja, fazer com que essa mulher se alimente com alimentos que tenham uma grande quantidade de ferro. E aí é aquela coisa que eu acho que todo mundo já sabe. Um momentinho, gente, que alguém entrou. E aí, eu acredito que todo mundo já sabe. Quais alimentos têm ferro? Né? Feijão, fígado, né? E aí aqueles alimentos, né? Que de folhagens escuras. Mas o que a maioria dos indivíduos não sabem é que, além de todos esses alimentos que têm uma grande quantidade de ferro, alimentos que têm maior quantidade de ferro desses, que tem muito mais ferro, são os grãos, né? Lentilha, né? Grão de bico, né? Soja, todos, praticamente todos os grãos têm muito mais ferro do que esses alimentos que eu falei, como feijão, como fígado, né? Que as pessoas conhecem, a baba. Os grãos normalmente têm mais ferros ainda do que todos esses alimentos. Então, se tiver com uma anemia branda, ainda pode-se, né, orientar a ela se alimentar melhor de todos esses alimentos que tenham ferro, mas é aquela coisa, gente. Pode ser uma anemia mais grave, que é quando está abaixo de 9, ou, né, pode ser que essa mulher simplesmente não mude os hábitos alimentares dela. Ou, principalmente a gente está falando de gestantes que são adolescentes, é muito difícil ela mudar os hábitos alimentares, né? Então é quando é incluído a medicação, né? A medicação do paciente que está com anemia é o sulfato ferroso, né? Basicamente, gente, o que é o sulfato ferroso? Né? É o ferro, né, que ela deveria consumir, né, através dos alimentos, mas como ela não consome, a gente vai industrializá-lo, vai transformar a ação para que ela tenha, né, no organismo dela a quantidade suficiente para ela não ter anemia. Tanto na medicação, né, no sulfato ferroso, quanto
nos hábitos alimentares, que ela vai se alimentar com alimentos que são ricos em ferros, a gente pode dar uma orientação muito legal sobre isso. Que antes dela consumir o alimento, né, que seja rico em ferro, mesmo consumir a medicação que seja, né, com ferro, ela pode tomar um suco ou, no caso, consumir uma fruta que é rica em vitamina C, né? Limão, laranja, tangerina, né? Para quê? Né? Para que seja possível, porque a vitamina C ela ajuda a absorver mais o ferro, ou seja, ela consumiu a medicação, ela consumiu um alimento que seja rico em ferro, a vitamina C vai puxar, né, esse ferro, né, na maior quantidade, que aí, consequentemente, ela vai absorver mais, tá? Então, né, no caso, a hemoglobina tem essa função. O hematrócito, gente, nada mais é do que a representação da hemoglobina, mas em porcentagem. Como eu falei para vocês, né, o sangue é constituído pelo quê? Pelas leucócitos, plaquetas e plasma, né? Por esses 4 componentes. A hemoglobina, como eu já disse, elas estão localizadas aonde? Dentro das hemácias, né? São proteínas que estão lá nas hemácias. Então, né, consequentemente, toda hemácia tem uma hemoglobina, né? Então, o hematócrito nada mais é do que a porcentagem de hemácias que existem no sangue, né? Como o sangue é constituído por esses 4 itens, né? Leucócito, plaquetas e plasma, o sangue seria o quê? 100%. E aí, cada um desses 4 tem uma porcentagem para conseguir completar esses 100%. Então, o correto seria, né, que os hematócritos ou seja, a quantidade de hemácias dentro do sangue estivesse entre 35% a 45%. Alguém quer perguntar? O áudio Eliane está indo aqui. Você pode repetir que o áudio cortou? O áudio da Eliane está sempre picotando. Isso. Ah, entendi. O áudio também está sendo picotando o meu, né? Ok. Calma aí. Vamos ver se melhora, gente. Um momentinho. Melhorou? Também o da Darlene picotando. Tá, calma aí, um momentinho. A Débora melhorou. Vamos lá, conseguiu melhorar? Sim. Ok. Então, vou explicar, tá bom? Ok. Só vou fechar os áudios aqui, como eu falei para vocês, tá melhor. Um momentinho. Então, gente, estava falando para vocês, né? A gente vai ver, né, que as hemoglobinas vão estar responsáveis, né, pela questão de proteínas, né, que vão estar responsáveis pelo ferro, né? Ou seja, as proteínas hemoglobinas, elas estão responsáveis por carregar o ferro, tá? E aí, o que acontece? A hemoglobina, então, as referências de vocês vão estar responsáveis, né, por identificar se a pessoa tem a quantidade de ferro dentro do organismo. Ou seja,
né, para identificar se essa pessoa ela tem anemia ou não, tá? Os hematócritos, eles vão estar responsáveis por representar a porcentagem, né? Como eu estava explicando para vocês, existem dentro do sangue a hemoglobina, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas e o plasma, né? Esses 4, eles são responsáveis, né, por fazer que o sangue ele seja 100%, né? Forme o sangue, esses 4 itens, né? E cada um deles tem uma porcentagem significativa para, no caso, representar a porcentagem, né, dentro do sangue. Consequentemente, o hematócrito nada mais é do que a porcentagem de ácidos dentro, né, do sangue, que, né, sempre vai estar junto. E aí por isso que eu coloquei para vocês, normalmente é solicitado hemoglobinas e hematócritos. Por quê? A hemoglobina, ela está dentro, né, das hemácias. Ou seja, o hematócrito seria o quê? A porcentagem de hemácias. Então, eles sempre vão estar andando juntos. O que significa isso, gente? Quando a hemoglobina está baixa, ou seja, que o indivíduo está com ferro, o hematócrito também vai estar, né? Ou seja, se está abaixo de 11 a hemoglobina, o hematócrito está abaixo de 35. Por quê? Né? Porque o hematócrito é a porcentagem, né, de hemácias. Ou seja, né, se tem menos hemácias dentro do sangue, normalmente tem menos hemoglobina, que as hemoglobinas carregam o quê? O ferro. Então, eles dois vão sempre pareados, sempre juntos. Tá? Isso, então, gente, a pessoa, quando o hematócrito e a hemoglobina baixa, significa, então, que ele está com uma anemia, né? Ou seja, o indivíduo está anêmico. Quando o indivíduo está com a hemoglobina e o hematócrito, o que pode, né? Pode ser uma desidratação, gente. E aí, por isso que é muito importante a gente pedir esse exame. Porque, normalmente, né, principalmente no início da gestação, a mulher ela tem como sintoma o vômito. Consequentemente, ela está perdendo o quê? Líquido ali, né? E aí ela pode ficar desidratada. E aí, por que caso vai ficar desidratada? Uma hemoglobina acima da referência e um hematócrito acima da referência, o indivíduo significa que o indivíduo está desidratado. Aí volto a que vocês possam ver de novo, né? O sangue ele é constituído pelos 4: hemácias, leucócitos e hemoglobina. Desculpa, hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. A maior porcentagem, gente, do sangue é feita por... E aí, só para a gente lembrar, o que é o plasma? É a parte... Se o indivíduo está perdendo líquido, né? Ou seja, se parte do plasma está saindo do sangue, consequentemente, as outras porcentagens vão aumentar. Ou seja, os hematócritos, né, que seria, né, a porcentagem de hemácias, vão subir. E aí, por isso que significa, né, que quando está acima comum, né, acima da referência, esse indivíduo está desidratado. Tá bom? O próximo exame que vai ser feito seria a glicemia em jejum. O que é para ver, gente? Glicose, né? É para saber se essa gestante ela já é diabética ou se ela se tornou diabética. Como a gente estava falando, existem, né, 2 momentos para fazer essa bateria de exames. No momento, né, que é no primeiro trimestre, e, né, no caso, no terceiro trimestre. E aí, gente, o que acontece? No primeiro trimestre,
significa que se esse exame der alterado, ou seja, acima de 85, significa que essa mulher já era uma pré-diabética, né? Dependendo do for, né? E aí para vocês, essa referência aqui de glicemia em jejum é para gestante, que a referência é de 60 a 85. Uma mulher que não seja gestante, um adulto, tanto homem quanto mulher, a referência é até 99, tá? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, por um exemplo, se essa mulher fez o exame, né, deu 90, tá alterado para ela que é uma gestante agora. Se for no primeiro trimestre, significa que ela está nos padrões normais, né? Mas agora, como ela é uma gestante, ela tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque ela pode se tornar uma diabética gestacional. Ou seja, a gestação pode fazer com que ela se torne uma diabética. Né? Nesse período da gestação, ela pode, né, se tornar, né, diabética. No terceiro trimestre, na segunda vez que fizer a trilha de exame de novo, alterado já significa que ela é diabética por gestação. Então tem que ter esse cuidado, né? No início da gestação, vai se fazer a glicemia em jejum, deu alterado, já tem um histórico antes da gravidez. Se der alterado só no terceiro trimestre, a causa é a gestação. Então tem que tomar esses cuidados, tá? O que acontece? Se fizer o primeiro exame e alterado até o valor de 126, né? Ou seja, de 85 até 126, ela ainda não é considerada uma diabetes gestacional, né? Ela tem uma tendência. E aí vai ser solicitado um segundo exame, que é para identificar se de verdade ela é uma diabética ou não, que é o teste de tolerância à glicose oral. Não sei, principalmente as meninas devem conhecer, que é um exame que é solicitado, né, quando essa gestante tem mais ou menos 24 a 28 semanas, né? Que é, né, coletado o primeiro exame, né, de sangue, que é em jejum. Professor? Oi. Desculpa, a imagem sumiu para algumas pessoas. Ok, obrigado. Vou tirar a imagem, gente, e colocar de novo, ok? Tá, ok. Gente, apareceu novamente? Sim. Ok. Então, né? A gente vai ver, né, que no caso, se essa mulher tiver o primeiro exame dela alterado, né, ou seja, se lá no primeiro trimestre esse exame der mais que 85, né, essa mulher ela vai precisar fazer esse exame de TTGO. Né? Esse exame de TTGO, gente, é um exame que é feito, né, em 3 etapas. A primeira etapa é coletado em jejum, né, é oferecido, né, depois dessa coleta, um líquido, né, que é rico em glicose, né, tem muita glicose ali dentro, né, desse líquido, e aí é coletado um novo exame de 1 hora. É oferecido de novo esse líquido para a mulher e depois de mais 1 hora é coletado mais uma vez esse líquido. Desculpa, depois desse líquido é coletado mais uma vez o exame. Para que isso, gente? Para saber se o organismo dela, se o pâncreas dela está produzindo insulina. Para saber se ela é tolerante à glicose ou não. Né? E é muito comum, né, no caso, se essa gestante ela tiver a diabetes gestacional, ou seja, a diabetes causada pela gestação,
né, é muito comum esse exame de TTGO dar alterado, que aí vai confirmar que de verdade ela é, né, no caso, uma diabetes gestacional, tá? É feito dois exames, né? A de glicemia em jejum, né, no primeiro e terceiro trimestre, né, como forma de acompanhamento, né? Lembrando, alterado na glicemia em jejum o primeiro trimestre. Ela tem um distúrbio antes da gestação. Se não der alterado no primeiro e só der no terceiro, a causa foi a gestação, tá? E aí, só falando, se o primeiro der alterado, a gente vai precisar do exame de TTGO, né? Que vai confirmar ou não se ela, né, no caso, tem a diabetes gestacional. Por quê, gente? O que pode acontecer? Né? Como eu falei para vocês, o resultado dela pode ter dado 90. E aí, tá. E ela pode ter uma tendência, né, por causa da gestação, ou simplesmente o jejum errado. Isso que deu alterado. Né? A gente tem um grande problema com as clínicas. Né? Se vocês, provavelmente vocês já fizeram vários exames durante a vida de vocês. Aí você vai na clínica e fala: tem que fazer um jejum de 8 horas. Tem que fazer um jejum de 12 horas. E aí, qual é o correto? Na verdade, o correto, gente, para esse tipo de exame, não é nem 8, nem é 12. É 10 horas. E aí pode acontecer que por essa quantidade de horas erradas que essa gestante ficou, né, ou ela ficou 8, pode dar alteração no exame. E aí, consequentemente, né, o exame deu 90, aí todo mundo vai ficar pensando que ela tem uma tendência a ter diabetes, mas na verdade, só o jejum que foi feito errado. Tá? Então tem que dar essa orientação, né? Tem que explicar jejum da glicemia em jejum para ela, gestante, são 10 horas, tá bom? Próximo exame. O próximo exame, gente, é o exame de toxoplasmose. É o exame da famosa, conhecida como doença do gato. Né? Mas o que acontece? Já para deixar claro, né? Não é somente o gato que transmite a toxoplasmose. Né? Existem outros animais, como o cavalo, né? O porco, os pássaros principalmente, né? Principalmente os pombos, eles podem transmitir essa doença. Na nossa vida como um todo, na nossa vida, a gente entra várias e várias vezes com a doença com o causador da toxoplasmose. Principalmente quando a gente está na infância. Né? Brinca com terra, e normalmente essa terra pode ter fezes de animais. Não é muito comum. Mas normalmente, quando a gente entra em contato, né, durante a nossa vida, a gente não tem nem toma da toxoplasmose. Né? O problema é todo durante a gravidez. Que na gravidez pode-se fazer com que a criança, né, tenha malformações. Então, o problema da toxoplasmose é a gestação. Né, a criança ela pode ter inúmeras referentes a essa doença. E aí, por isso que é pedido o exame. Né? O exame de toxoplasmose ele é dividido em dois. É o exame de IgG e o exame de IgM. O exame de IgG é para identificar se o indivíduo ele tem imunidade. Como eu falei para vocês, a gente entra em contato várias vezes com o causador da toxoplasmose durante a nossa vida. Consequentemente, também, né, a gente tem leucócitos, ou seja, imunidade contra essa doença. É como se a gente tivesse, vamos dizer assim, tomado uma vacina contra a toxoplasmose. Né? A gente
fez uma imunidade contra ela. A gente entrou em contato em algum momento com esse causador. Esse causador não causou nenhuma doença, mas eu criei uma memória, né? Eu criei imunidade contra ela. E aí, por exemplo, essa mulher, né, essa gestante que tem o IgG, que se chama reagente, que vai dar resultado reagente, o que significa reagente? Positivo. Ou seja, o IgG dela deu positivo, significa que ela tem imunidade. Ou seja, ela não vai pegar a doença durante a gestação. Então, essas mulheres, eu não preciso ter cuidado nenhum. Né? Eu posso ficar tranquila, ela não vai pegar essa doença. O problema todo são mulheres que o IgG dela é reagente. Ou seja, ela não tem a imunidade. O que acontece? Essa mulher ela pode pegar, né, a doença, a toxoplasmose, durante a gestação. E aí, para essas mulheres, eu dou orientações como, né, evitar, né, o contato com a mais. E aí, mulheres que têm gato em casa, né, que normalmente os gatos fazem as suas necessidades na caixa de areia, evitar que elas, né, façam essa troca, né? E além disso, gente, o mais principal, né, além de não entrar em contato com as fezes, né, não ingerir alimentos crus, né? E quando ingerir, fazer uma boa higienização, né? E aí esse negócio, né? Evitar a carne mal passada, evitar o famoso japa, né? Que todos esses alimentos, gente, a gente não sabe de verdade qual é a procedência dele. Ele pode estar, né, infectado, né? Desculpa, pode estar contaminado com esse vírus, né? E a gente nem saber. E além disso, né, com relação à questão da higienização, né, normalmente a gente indica, com folhagens, a gente estava vendo lá com relação à questão da anemia, come muitas folhagens, come muita fruta, né, mas esses alimentos, eles precisam ser bem higienizados, né, para que não possa acontecer dela contrair a toxoplasmose, tá? Então, o IgG é isso. É para identificar se essa mulher tem a imunidade. Se tem, ela não vai pegar a doença. E, né, se ela não tem a imunidade, né, tem que dar todos esses cuidados. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor? Oi? No caso, fez todo esse processo, ela não reagente, e caso ela acabe pegando a doença, é feito exame, é durante o outro exame, como que é diagnosticado? Então, é diagnosticado a partir do outro exame, né? A gente viu o IgG, né? Que é para saber se ela tem imunidade ou não, né? Se ela não tem imunidade, ela pode pegar a doença. Aí, como é que eu vou saber se ela está doente ou não? Pelo outro exame, que é o IgM. O IgM é para confirmar se ela tem doença ou não, entendeu? Ou seja, a mulher que ela pode pegar a doença na gravidez, ela tem um IgG não reagente, ou seja, ela não tem imunidade, e o IgM dela é reagente, ou seja, é positivo. IgM é positivo, significa que ela tem a doença. E aí, o que acontece? Atualmente, não tem uma medicação específica para toxoplasmose, né? Ou seja, a mulher pode ter a doença, né? E aí, o que a gente precisa fazer é um acompanhamento para saber se esse feto, né, vai ter alguma sequela da toxoplasmose ou não. Entendeu? Então, gente, a gente tem, então, esses dois exames, tá? Da toxoplasmose. O IgG, para saber se tem imunidade ou não, tá? Então, se ela tem imunidade, ela não pega a doença durante a gestação. Se
Se ela não tem a imunidade, ela pode pegar. E aí, como é que eu vou saber se ela pegou a doença ou não? Pelo meu segundo exame, pelo IgM. O IgM é para identificar. Ela tem a doença? Deu reagente, deu positivo. Não tem a doença? Deu não reagente, negativo. Tá bom? Tirei a sua dúvida? Sim. E outra agora. Ela tendo a doença, obrigatoriamente o feto vai? Não. Ter sequelas? Isso. Não necessariamente. Ok. Aí, por isso que acontece? A gente, né, o exame, na verdade, é somente respaldar, para acompanhar de uma forma mais próxima, né? Que aí, por exemplo, a gente descobriu que ela tem a doença, né? A gente vai solicitar uma quantidade de ultrassonografia para saber se esse bebê ele tem alguma malformação ou não. Então, é isso, gente. Vamos para o próximo, né? O nosso próximo exame, né, é o exame de HG e o de antígeno. Esse exame, gente, como alguns outros que a gente fez à frente, ele tem de dois tipos. O teste rápido, né, e o teste quantitativo. Esse anti-HBS e o HBsAg, gente, é muito parecido com o de toxoplasmose que a gente viu agora, de IgG e de IgM, mas só que o nome é diferente, tá? Quando a gente fala do anti-HBS, a gente está querendo que o indivíduo ele tem imunidade. Ou seja, né, como é que ele vai conseguir imunidade para hepatite B? Né? Aqui na toxoplasmose, gente, na toxoplasmose, entrar em contato com o causador, né? Na hepatite, a gente vai ter imunidade pela nossa vacinação. Durante a nossa infância, né, a gente toma 3 doses, né, de hepatite. Ou seja, a gente pode criar imunidade contra, né, o causador da hepatite. Né? Então, o exame de anti-HBS é exatamente isso, para saber se tem imunidade, né? Ou seja, para saber se a gente, né, conseguiu produzir anticorpos com essas vacinas que a gente tomou, tá? Então, significa o quê? Né? A imunidade, o anti-HBS, né? Se tem imunidade, né, a gente, e aí, consequentemente, eu não preciso me preocupar, né? O problema é se não der reagente, né? Se não der reagente, o que eu vou fazer? Eu vou vou completar o meu esquema ou fazer o meu esquema todo de novo lá da infância, né? Que foi o que a gente viu lá na semana passada de pré-natal, né? Se ela não tem imunidade, gente, a gente vai fazer a vacina, né, para poder completar o esquema ou fazer uma completa nela de novo se ela não tiver feito quanto criança. Que aí ela pode, né, produzir a imunidade dela. Diferente disso, o exame de HBsAg é para saber se o indivíduo ele tem a doença, né? E aí, como eu falei para vocês, é um teste rápido ou quantitativo, né? Se o indivíduo, no teste rápido, dois resultados, positivo ou negativo, né? E como é que é feito esse exame, né? Da mesma forma do qualquer outro, né, teste rápido, é feito com a coleta de uma gota de sangue, né, do dedo do indivíduo. E aí, né, vai dar positivo ou negativo. Deu positivo, significa que o indivíduo ele tem a doença, né? Então, HBsAg positivo, o indivíduo está doente. Negativo, tudo bem, segue a vida, ele não está doente. Se ele está doente, se der positivo o teste rápido, eu vou ter que fazer o quantitativo. Ou seja, eu vou ter que fazer uma coleta de sangue, né, para identificar quanto,
né, a quantidade de vírus que existe, né, dentro do organismo dessas gestantes. Gente, no caso, né, a mulher que tem hepatite, ela não vai, dependendo do quantitativo que existir, não vai poder amamentar, né? E, né, por isso que a gente precisa saber a quantidade, né, no caso de a quantidade desse vírus, né, dentro do organismo dessa indivídua, tá bom? Outro teste do que é feito é o exame para sífilis, que é o famoso chamado de VDRL, né? Existe também o teste rápido e o quantitativo, né? O teste rápido, positivo, né? Se der positivo, eu tenho que obrigatoriamente fazer o quantitativo para saber a quantidade, né? A quantidade, né, que vai dar, a gente vai determinar como vai ser o tratamento, né? Existem, gente, classificação da sífilis é classificado em 3: primária, secundária e terciária, né? E aí, a partir disso, eu vou fazer um tratamento. Classifiquei, fiz um tratamento, né? O que acontece? Esse tratamento é feito como? Né? Penicilina, ou a famosa bezetacil. Vou aplicar 1.200 unidades, ou seja, uma ampola, em cada nádega. Ou seja, se for primária, né, eu vou fazer 1.200 em uma nádega, 1.200 em outra nádega. Se for secundária, né, eu faço 1.200 em cada nádega. Daqui a mais uma semana, eu faço mais 1.200 em cada nádega. Ou seja, né, na primária, 2.400, né, 1.200 em uma nádega, 1.200 em outra. Na secundária, 2.400 mais 2.100, porque daqui a uma semana eu de novo. E na terciária, vai ser 7.200, né? Vou fazer 1.200 em cada nádega hoje, 1.200 em cada nádega na semana que vem, e na outra semana, mais 1.200 em cada nádega. E aí, o que acontece? Para gestante, não existe essa classificação, gente. A gestante foi diagnosticada com sífilis, ela vai ser classificada terciária, independente, né, se a classificação dela tinha sido primária, secundária, não interessa. Se é gestante, já é classificada automaticamente como terciária, e aí o tratamento vão ser, né, no caso, 3 semanas fazendo a penicilina, né? Ou seja, 3 semanas fazendo a administração de bezetacil no glúteo, tá? O HIV, né? O teste rápido para HIV, né? E o quantitativo, a mesma coisa. Fiz o teste rápido, deu negativo, tudo bem, continua a vida. Deu positivo. Deu positivo significa que o indivíduo ele tem o vírus, né? Se tem o vírus, eu tenho que saber a quantidade que tem para que eu possa fazer, né, os procedimentos, os cuidados necessários. Quais seriam os cuidados necessários, né? Primeiro, pelo contrário do que normalmente eles pensam, gente, a questão do parto para uma mulher que tem HIV, o mais indicado é que seja o parto normal e não a cesárea, como normalmente as pessoas, né, as pessoas pensam, né? Por que isso, gente? A cesárea, ela vai fazer corte de várias camadas da pele, ou seja, vai existir, né, uma quantidade de sangue maior que uma mulher que teve o parto normal. E aí, consequentemente, né, a possibilidade desse feto, né, que agora é um recém-nascido, né, ter entrado em contato com esse sangue, né, diretamente através das mucosas dele, é muito mais grande, né, muito maior
na cesárea do que no parto normal. E outra coisa, né, é indicado a amamentação, né, para as portadoras de HIV, né? Então, nesse caso, vai ter que solicitar, né, ao banco de leite, né, esse leite para esse RE, e, né, a gente vai ter que fazer os cuidados principalmente com a mãe, né? Lá na maternidade, né, quem tiver a oportunidade de participar, vai ver que a portadora de HIV, ela vai estar com as mamas enfaixadas, né? Todas as que a mama de uma mulher, de uma mãe, né, tiver enfaixada, significa, né, que ela não pode amamentar, né? Então, basicamente, é um sinal para que a gente possa ver, para que um outro profissional, né, que assuma um outro plantão, ele tenha ciência, né? Ela está com a mão enfaixada, então tem alguma coisa, né, que vai estar impedindo, né, essa amamentação. E aí, além dessa questão da mão enfaixada, a gente vai ter que impedir que ela produza leite, né? Porque se mesmo esse bebê não aumentando essa produção de leite, ela continua, né? Sem feito nenhum cuidado. E aí, qual o cuidado, né, que é feito para impedir a produção de leite? Colocar compressas de gelo, né? Que aí, consequentemente, essa mulher ela vai parar de produzir leite, né? Os ductos, né, mamários, eles vão, né, ficar comprimidos, eles fechados. E aí ela não vai produzir mais leite, tá? Então, por isso, né, que é importante a gente saber se essa mulher ela tem HIV ou não. E aí, depois dos nossos exames de sangue, né, a gente vai para os nossos exames de urina, né? Tem dois tipos de exames de urina, gente. O exame de EAS e o exame de urina. O EAS, né? O exame de EAS, gente, é somente para a gente identificar características da urina. Ou seja, qual é a cor, se é amarelada. Professor, desculpa de novo, falhando o áudio de novo. Ok. Um momentinho, gente. Vamos estar aqui. Gente, conseguiu melhorar? Agora não sai o áudio nenhum, professor. Um momentinho. Conseguiu melhorar? Agora tá dando para escutar melhor. Ok. Então, o que acontece, gente? O exame, né, pode AS, né, e inocultura. O de EAS é característica, ou seja, cor, turva. Professor, teu áudio tá travando pra caramba. Gente, calma aí. Vocês conseguem me ouvir assim? Tá melhor. Ok. O que acontece? A gente consegue, né, identificar em relação à questão da cor, né, para saber se é turva, para saber se é amarela, né, e para saber se tem sedimentos. O que são sedimentos, gente?
é para quando, né, o rim desse indivíduo ele não está filtrando corretamente. Que aí, o que acontecer? Vai sair, além da urina, vai sair, no caso, proteínas, gordura, né, ureia, que isso vai significar que esse rim ele não está funcionando corretamente. E é o que eu falo para vocês, gente. O exame de AS ele não vai diagnosticar se o indivíduo é urinário ou não. Eu pergunto para vocês, né? Normalmente, no hospital, quando o indivíduo com infecção urinária, qual é o exame que eles pedem? É a AS, né? E aí, por isso que tem os nossos problemas, né? No caso, o indivíduo ser tratado como infecção urinária e aí daqui a pouco voltar de novo. Por quê? Eles só estão levando em consideração a questão da cor. Né? O indivíduo tem infecção urinária porque a coloração está turva. Mas, bom, qual é o causador? Né? É uma bactéria? Né? É um fungo? Qual a bactéria que está causando? Né? Então, a gente tem, né, que pedir, na verdade, quando tem a infecção urinária, a gente pedir, né, a urinocultura. Que, na verdade, a urinocultura que vai ser responsável por determinar qual é a bactéria. Né? Então, o que acontece, gente? O exame de AS ele traz prática, né? Ele como é feito, né? Como está a urina, a cor, se está saindo, né, alguma coisa junto com a urina, alguma proteína, alguma glicose, né, algum sedimento de cultura, aí sim ele serve para identificar, né, se tem uma infecção urinária. E aí, além disso, ele me diz qual a bactéria, né, que está causando a infecção urinária. Né? Que aí, consequentemente, eu vou saber qual medicação eu vou utilizar. Porque não adianta eu fazer, né, o exame, né, de ver que a urina ela tá turva, né, que é um indício que o indivíduo tem infecção urinária, mas não saber qual é o causador, qual é a causa. Que aí eu vou utilizar medicações que a gente conhece como medicações de amplo espectro, que servem para tudo. Ou seja, né, a gente vai utilizar um antibiótico que vai servir, né, para urinária, vai servir para respiratória, vai servir para infecções, né, de amígdalas, serve para tudo. Né, e que basicamente não é isso que a gente quer. A gente quer que seja específico, né, para aquele tipo de bactéria. Gente, e aí? Conseguiram entender? Aí tem uma galera que não tá conseguindo entender, não, professor. Tá travando pra eles. Pra Camila, pra Débora, pra o vídeo tá muito ruim. Essa parte tá muito ruim, professor. Ok. E a imagem sumiu. Esse vídeo depois vai ser postado? Vai sim. Ah, Vê se eu de novo a imagem para vocês. Tá sem a imagem. Não apareceu de novo, não, porque eu tirei e coloquei. Ainda sem. Ainda sem? Sim. Ok, um momentinho. Apareceu?
Ainda não. Agora apareceu. Agora foi. Ok. E o áudio deu uma melhorada? Tá melhorando. Ok. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Né? Eu só quero que vocês entendam que, com relação a essa questão do exame de urina, né, para infecção urinária, só serve o exame de urinocultura. Porque o exame de urinocultura, só ele que vai me dizer o causador, né, qual era que está causando a infecção. O EAS, ele não serve. Ele só serve para me falar se o rim está funcionando bem ou não. Tá? A cor da urina vai mudar a cor da urinária? Mas isso não vai me dizer o que está causando essa coloração. Está diferente, entendeu? O importante mesmo é vocês saberem, né, qual é o causador. Né? Isso só acontece pelo exame de urina. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aqui, professor, tá muito ruim de escutar. Aí fica difícil de tentar entender. Quando o senhor postar, acredito que todo mundo veja o vídeo e pergunta depois. Entendi. Tá. O que acontece, gente? Eu vou postar de 2 meios. Eu vou postar pelo Classroom, né, que é a plataforma, e vou postar no YouTube, né, que normalmente com as outras turmas, no YouTube tá ficando melhor a gravação. Posta no YouTube e depois envia o link lá no grupo pra gente, professor. Isso, eu tô fazendo isso. Com as outras turmas. Tá? Aí eu vou estar fazendo isso então, e aí qualquer coisa vocês vão comigo. Ok. Tá bom? Perfeito, professor. Mas de qualquer forma, Vai ser só gente. isso? Não entendi. Por hoje vai ser só isso? Só isso. E aí aquela coisa, gente. As aulas, elas estão sendo EAD, vocês sabem o motivo, né? Mas de qualquer forma, a gente tenta fazer quando a gente voltar às aulas normais, tentar fazer umas revisões. Isso aí eu ia perguntar agora para o senhor, porque está tendo muita discussão no grupo a respeito disso, se essa matéria vai ser cobrada, se vai haver uma revisão, porque a gente estava num módulo que era mais aulas práticas, essas coisas assim. Aí está tendo muito conflito de informação. Entendi. Não, vai ter revisão sim, tá? Tanto com relação a essas partes teóricas mesmo, e as práticas, sem dúvidas nenhuma, né? Vai ter que ter. Isso professor, mesmo. Oi. Referente ao trabalho que o senhor passou, O professor não está vendo mais nada que o senhor... vai ser adiado? Não sei, gente. A gente vai ter que ver como vai ficar os próximos dias. Sim, porque, por exemplo, quem está cumprindo a quarentena certinho não vai poder se encontrar para fazer o trabalho. Correto. Eu só preciso saber, a gente só precisa saber qual vai ser as próximas medidas a serem tomadas, entendeu? Então, a respeito dessa informação que saiu, que vai ser 3 meses, com tudo parado, então ainda não está confirmado. Não confirmado. Não está confirmado. A gente precisa saber quais são as medidas dos próximos dias, porque infelizmente é uma coisa que a gente não tem como medir, de falar, vai terminar amanhã, ou pode terminar no final do ano, entendeu? O problema é que a gente não tem como prever, vamos dizer assim, porque o que acontece? Em São Paulo, a gente já está vendo uma melhora, né? No Rio ainda não. Entendeu? Não uma melhora, e aí eu quero que vocês entendam, não é uma melhora, né, significativa. O número de casos não está aumentando. Aqui no Rio ainda não parou de crescer. Entende? Aqui no Rio, os casos ainda não pararam de crescer. A cada dia o número de casos ele aumenta. Em nenhum momento
estagnado ou indo. Mas no caso a gente não precisa se preocupar tanto agora com o trabalho, já que é algo que a gente não está no nosso alcance. Correto. Ok. Obrigada. Então, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu tô de boa, eu vou assistir ao vídeo, aí qualquer dúvida eu... Todos esses exames são solicitados pelo médico e feitos pelo técnico? Correto. Ou é feito, ou é aquela coisa, ou é solicitado ou pelo médico ou pelo enfermeiro. No caso, esses exames são solicitados na atenção básica. Aí o enfermeiro pode solicitar esses exames também. Tá. Professor, então nós não temos previsão de retorno de aula, às aulas, né? Por enquanto ainda não, gente. Entendi. Por mim tá perfeito, professor. Eu vou rever o vídeo e fico esperando então novas informações. Ok, a gente vai se falando então pelo grupo, tá ok? Qualquer novidade, então, para vocês. Ok, Tá bom, professor, muito obrigada. Mano. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? A explicação ficou ótima. Ok, então. Então a gente vai se falando, gente. Qualquer dúvida, como eu falei para vocês, me chamem no privado, manda mensagem no grupo que eu vou respondendo. Deixa eu só te fazer outra pergunta. Sim? Da semana passada, que foram 33 páginas que o senhor passou, é para passar pro caderno? Não. Ok, obrigada. Nada. Gente, se não tem nenhuma dúvida, tô encerrando aqui, tá bom? Tá bom, Valeu, professor. vai com professor, Deus. obrigada. Boa tarde, gente. Se cuida lá no trabalho, hein? Pode deixar. É o que eu tô mais fazendo. Isso, professor. Vai com Deus. Deus te abençoe lá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.